Ezequiel capítulo 2. Para honra e glória do Senhor Jesus. Ezequiel fica no Velho Testamento. Capítulo 2. Título: A vocação de Ezequiel. Visão do rolo de livro. Acredito eu que todos acharam. E diz assim a palavra do Senhor: E disse-me: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles o profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que sejas sarças e espinhos para contigo, e tu habitas com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão que estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim. E ela estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escritas lamentações e súplicas. E depois me disse: Filho do homem, come o que achares. Capítulo 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: Filho do homem, dá-te comer o teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era a minha boca doce como o mel. Até aqui, amém? Podemos sentar para a honra e glória do Senhor Jesus, e palmas bem alegres para Jesus. Que Deus venha a ser glorificado. Aqui a palavra do Senhor vai me falando sobre a vocação de Ezequiel. Vai me falando sobre uma das visões ao qual Ezequiel teve. A visão de um rolo, ao qual o Senhor falou com ele. Ezequiel, homem este que foi escolhido, chamado por Deus, desde a sua meninice. Ezequiel este que quando foi chamado, ele já foi chamado tendo visão, porque ele era um homem separado para a promessa do Senhor. Ele já era um profeta separado para aquilo que Deus queria que ele tivesse. Mas até então, ele não tinha recebido a ousadia do Espírito Santo. Mas eis que Deus chegou para ele e falou: Filho do homem, ponte de pé, porque falarei contigo. Então entrou a mim o Espírito quando Então entrou a mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé. E eu ouvi o que ele me falava. Naquele momento, quando a palavra de Deus vem dizendo: Jeremias, ponte de pé, porque eu quero falar contigo, Deus estava dizendo para Ezequiel, no caso: Ezequiel, fica de pé porque eu quero falar contigo. Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, é necessário despertar. Você está deitado, está dormindo, mas para ouvir a minha voz é necessário estar desperto. É necessário passar pelo despertamento. Para ouvir a minha voz é necessário, aleluia, que você venha estar acordado, venha estar meditando na minha palavra, venha estar orando, venha estar me buscando para a grandeza do Espírito ser na tua vida. Pois tu és majestoso, ó Senhor.
Maravilha. E naquele momento Ezequiel se despertou, ele levantou e ouviu a voz do Senhor. E Deus começou a falar com ele. Deus falou: Ezequiel, presta atenção no que eu te digo. Ezequiel, não é para você temer, é para que você venha pregar o que eu mando para esse povo rebelde, mas todavia não venha ser como eles, não venha se rebelir como eles se rebeliam, porque eles têm se rebelido desde o passado até o dia de hoje. O que é que Deus estava falando para Ezequiel? Deus estava falando: Ezequiel, eu estou te levantando em uma nação rebelde, eu estou te levantando em um povo rebelde para você pregar para eles, e eles não começaram a ser rebelde agora, eles já começaram a ser rebelde desde o passado, desde a iniquidade. A minha palavra diz que os antigos devem ensinar os mais novos, mas o que eles ensinaram para os mais novos é o ato de pecado. Eles não ensinaram os mais novos no caminho que devem andar, e é por isso, Ezequiel, que a tua geração até hoje tem pecado. Mas Ezequiel, tu és um menino, aleluia, tu és um menino diferente. Ezequiel, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Ezequiel, eu te chamo para ser o profeta, eu te chamo para pregar a minha palavra. Mas Ezequiel, não venha ser rebelde como o povo rebelde. O que Deus quis dizer ali naquele momento para Ezequiel? Deus quis dizer para Ezequiel: Ezequiel, tu és escolhido meu, tu vai profetizar a minha palavra, vai falar o que eu falo para o povo que é rebelde, mas tenha cuidado para não se rebelir contra mim, porque até mesmo se você for uma pessoa escolhida por Deus, se não vigiar, aleluia, se não vigiar, você vai acabar se rebelindo contra Deus, vai acabar fazendo pecado que outrora não fazia, aquele pecado que você falava que era pecado, mas agora para você não tem nada mais ver, não tem nada, aleluia, não tem nada a ver, aquele pecado que você até pregou contra, mas agora você está cometendo, aquele pecado que você tem conhecimento, mas que os teus olhos se fecharam, que teus ouvidos se fecharam. Aí sabe o que acontece? Você acaba virando rebelde. Aí Deus estava falando, aleluia, o que Deus queria falar para Ezequiel era: Ezequiel, aleluia, Ezequiel, não segue os desejos da tua mocidade, porque dura vai ser este caminho. Uns vão ouvir o que tu fala, outros não vão ouvir, uns vão te bater, outros não vão bater. O teu caminho é espinhoso, mas prega o que eu mando sem se rebelir, porque se você se rebelir, Ezequiel, tu vai para o inferno junto com aquele povo. Mas se você, Ezequiel, continuar pregando a verdade, eu te levantarei cada vez mais, e você, Ezequiel, vai ganhar muitas almas para mim. Você, Ezequiel, vai conseguir fazer a minha nação voltar para a vereda antiga. Você, Ezequiel, aleluia, vai conseguir colocar o primeiro amor no coração deste povo. Então, Ezequiel, levanta-te, ouve a minha palavra e coma deste alimento. Durante muito tempo, Ezequiel, você sentiu fome, você não se alimentou, mas neste dia, Ezequiel, eu estou aqui com o rolo para que tu venha se alimentar, porque, Ezequiel, você está com fome, porque o meu povo não está te dando de comer, o meu povo não está te dando a palavra, porque o que faz você se alimentar é a minha palavra, o que sacia a tua fome é a minha palavra. Mas como eles vão pregar para você, Ezequiel, se eles estão no pecado, se eles estão na rebeldia? O alimento que eles estão te dando, Ezequiel, é o alimento do pecado, é lavagem. Mas o alimento que eu estou te dando, Ezequiel, é o alimento que vai fazer a tua boca ficar doce como mel. Então coma deste alimento, coma deste rolo que está descendo do céu. E aí Ezequiel viu aquele rolo descendo e se alimentou daquele rolo. Quando Ezequiel se alimentou daquele rolo, Ezequiel ganhou a ousadia para pregar. Ezequiel, aleluia, parou de olhar para o pecado e começou a olhar para a santidade. Quando Ezequiel comeu daquele rolo, o caminho de Ezequiel que estava torto ficou reto, o caminho de Ezequiel que estava com relevo ficou plano, a vereda de Ezequiel voltou para a vereda antiga. Ezequiel conseguiu reconhecer o erro dele e transformou o erro em acerto. Aí a palavra de Deus vem dizendo, aleluia, lá na frente a palavra de Deus vem dizendo que Ezequiel foi levado até um vale de ossos secos, e naquele vale Deus falou para ele, Ezequiel, profetiza para o vale de ossos secos, Ezequiel, aleluia, porque este vale vai dar vida. Profetiza, Ezequiel, porque este vale vai dar vida. E aí nós voltamos de novo para o capítulo 2 e capítulo 3, onde Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, uns vão ouvir, outros não vão ouvir, mas não se abate, não continua pregando, porque é assim mesmo.
Os que ouvirem é os filhos da salvação, e os que não ouvirem é filho da perdição, porque eles são homens de dura servir. Aqui vem falando, aleluia, no versículo 3, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. Aleluia. Aqui Deus ele fala para Ezequiel, eu te enviarei para os filhos de Israel, não somente para os filhos de Israel, eu vou te enviar também pelas nações. Mas Ezequiel, é para você pregar a minha palavra, porque eles são rebeldes, eles se rebeliram contra mim. Antes de se rebelir, eles faziam a minha vontade, mas agora está fazendo o contrário da minha vontade. Antes eles estavam na minha santidade, fazendo o que agradava a mim, agora não estão mais me agradando. Mas vai e prega para as nações. Deus está falando para nós nesta tarde que nós somos Ezequiel de Deus, mas para ser Ezequiel de Deus nós temos que comer do rolo. Para ser Ezequiel de Deus nós temos que se levantar. Para ser Ezequiel de Deus nós temos que consertar a nossa vereda. Para ser Ezequiel de Deus nós não podemos nos rebelir. Se por acaso nós nos rebelimos contra Deus, é hora de nós vermos aonde nós erramos, voltar para o primeiro amor, pedir perdão a Deus e retornar para o caminho certo do Senhor. Porque Deus quer nos enviar para pregar para o povo de Israel, e o povo de Israel são as pessoas que são cristãs. Deus quer nos enviar para pregar para crente, mas não só para crente, mas para todas as nações. Deus quer nos enviar para pregar para crente, para descrente, quer nos enviar para pregar para sebreano, para presbiteriano, para batistão, quer nos enviar para pregar para católico, quer nos enviar para pregar para espírita, quer nos enviar para pregar para quem é da Deus de amor, quer nos enviar para pregar para quem é de ministério que nós nem conhecemos, para testemunho de Jeová, para Maranata. Ele quer nos enviar para pregar, porque Deus ele envia ovelha no meio de lobo. Eles estão, aleluia, sendo enganados por lobo, mas Deus vai nos enviar como Ezequiel para profetizar sobre o vale de ossos secos e eles darem vida, para que eles venham para o caminho do Senhor, para que eles venham para a casa do Senhor, porque Deus ele é fiel, Deus ele é majestoso. Mas para isso nós temos que ser como Ezequiel, temos que comer do rolo e não podemos se rebelir contra Deus. A palavra de Deus é bem clara, vem dizendo que pecado é pecado, que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Nós não podemos ficar no meu termo, porque se ficar no meu termo não entra no céu. É impossível tua metade entrar para o céu, não vai metade para o inferno, não é metade para o céu, ou vai todo para o inferno, ou vai todo para o céu. Ah, mas sabe de uma coisa da vida, Ariel? Eu sou quase crente, é meu irmão, tu é quase crente, e se Jesus voltar agora, você vai quase para o céu, mas não vai entrar no céu, vai ficar apenas no quase. Tem que ser cristão completo, tem que ser cristão por total, tem que servir a Deus de corpo, alma e espírito. Não é servir a Deus só de corpo, só de alma, só de espírito, mas é servir a Deus por completo, se santificar por dentro e por fora, mudar as tuas vestes, mas também mudar o teu caráter. Aleluia, aleluia. Maravilha, Senhor. E a palavra do Senhor vem dizendo, e os filhos, versículo 4, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Aleluia. No versículo 4, Deus vai falar para Ezequiel, eu te enviarei para falar para este povo. Eu te enviarei para pregar pelas nações. Mas não se engane, Ezequiel, o caminho não vai ser fácil. O caminho vai ser duro, vai ser complicado. O caminho vai ser muito dolorido, Ezequiel. Sabe por que, Ezequiel, que o caminho vai ser dolorido? Porque esses homens são homens duros de coração. Esses homens são homens de dura cerviz. Esses homens são homens que estão como sepulcro caiado. São homens que já estão abestinados com o pecado. São homens aonde, aleluia, o entendimento deles já foram fechados pelo Satanás. Esses homens são homens que não querem mais dar ouvido à minha voz, à minha palavra. Mas eis que eu te levanto como profeta para pregar para eles. Mas tenha fé, Ezequiel,
porque esses homens que estão com o coração duro, Ezequiel, eis que eu aquebranto este coração, mas é necessário tu pregar, Ezequiel, é necessário falar a palavra, é necessário sofrer pelo meu evangelho, Ezequiel, mas Ezequiel, vou te honrar, eu vou te honrar, Ezequiel, porque eu vou te enviar pelas nações, Ezequiel, teu nome não será falado só em Israel, o teu nome vai ser falado até sobre as outras gerações, assim como tem acontecido. Até hoje nós falamos sobre Ezequiel, até hoje nós vimos o sofrimento de Ezequiel, a caminhada de Ezequiel, como Ezequiel foi profeta do Senhor, como Ezequiel pregou a verdade, como Ezequiel pregou a palavra, como Ezequiel tinha ousadia e autoridade, como Ezequiel repreendia o maligno, como Ezequiel fazia sinais e prodígios, e é assim que Deus quer fazer conosco, mas é necessário voltarmos para a vereda e sair da rebeldia, porque Deus, Ele é santo. Aleluia. Aí no 5, versículo 5 vai dizendo: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aqui Deus quis falar para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te usar, eles querendo ouvir ou não querendo ouvir, mas eu vou te usar, Ezequiel. Se eles não quiserem ouvir, você fala assim mesmo. Se eles quiserem ouvir, é aí mesmo que tu fale. Mas Ezequiel, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa, Ezequiel. Eles vão saber que no meio deles esteve um profeta. Por que Deus fala que eles vão saber que no meio deles esteve um profeta? Porque aquilo que Ezequiel vai falar, aquilo que Ezequiel vai profetizar, aquilo que Ezequiel vai entregar pelas divinas revelações, os sinais que hão de acontecer pela vida de Ezequiel, a sã doutrina que Ezequiel há de pregar, vai se cumprir. Quando Ezequiel fala que com qualquer roupa não vai para o céu, quando eles morrerem e não subirem para o céu, eles vão falar: no meio de nós teve um profeta. Quando Ezequiel prega que maquiagem não leva para o céu, mas leva para o inferno, quando eles morrerem e forem para o inferno por causa de maquiagem, eles vão falar: exatamente, Ezequiel estava certo, no meio de nós teve um profeta, mas nós não demos ouvido, nós não ouvimos porque nós era casa rebelde, nós não ouvimos porque nós estávamos no meio de rebelião, mas Ezequiel, ele veio e pregou a verdade. Quando ele falou que fofoqueiro não ia para o céu, ele estava certo. Quando ele falou que contendeiro não ia para o céu, ele estava certo. Quando ele falou que filho que não obedece pai e mãe não ia para o céu, ele estava certo. Quando ele falou que pai e mãe, aleluia, que estava fazendo raiva nos teus filhos não ia para o céu, ele estava certo. Quando ele falou sobre o segundo casamento, que quem estava em segundo casamento e adultério ia para o inferno, ele estava certo. Quando ele falou que aquela alma que estava na prostituição, fornicando, ficando com um aqui, um ali, aleluia, ia para o inferno, ele estava certo. No meio de nós teve um profeta. Quando ele falou que os desviados iam para o inferno, ele estava certo, porque no meio de nós teve um profeta. Quando ele falou que no meio, aleluia, quando ele falou que os católicos que adoram a imagem iam para o inferno, ele estava certo. Quando ele falou que os espíritas que adoram mulambo, que adoram Zé Pilintra, iam para o inferno, ele estava certo. Quando ele falou que no meio da pregação havia cura, ele estava certo. Quando ele falou, quando ele falou que havia milagres, que havia sinais de prodígio, que havia cura, ele estava certo. Deus enviou no meio de nós um profeta. Esse profeta pregou a verdade, nós não demos ouvido porque éramos casa rebelde, e agora vamos sofrer pela eternidade. Eita, labande, chuite, cova, nabacai. Aleluia, Jesus. Esses são aqueles que não ouvem a palavra. Esses são aqueles que não dão ouvido para a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor vem dizendo assim, ó: quer ouçam, quer não ouçam, mas tem aqueles que vão dar ouvido à palavra. Tem aqueles que vão dar ouvido à palavra. Aqueles que vão dar ouvido à palavra também vão reconhecer que no meio deles esteve um profeta. Aqueles que derem ouvido à palavra vão reconhecer que Ezequiel era usado por Deus. Aqueles que deram ouvido à palavra vão saber que verdadeiramente era Deus que estava falando com eles, porque eles vão se arrepender do pecado,
vão seguir a Jesus até o final da tua vida, vão aceitar a Cristo, retornar para o caminho do Senhor, vão seguir rumo a Canaã, rumo a Jerusalém, rumo, aleluia, a mansão celestial. Eles subirão aos céus e serão salvos, e quando eles chegarem na fila do céu, que Deus falar para eles: venha, filho meu, vocês vão cear comigo, vão morar comigo, eles vão dizer: verdadeiramente Ezequiel era profeta e profetizou a verdade para nós, e nós não fomos para o inferno porque damos ouvido à palavra do Senhor, porque nós não fomos casa rebelde, nós fomos casa obediente. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus vai vir dizendo: maravilha, Senhor. A palavra de Deus vai vir dizendo: Deus Santo, poderoso, que nós somos morada do Espírito Santo. A palavra de Deus vai vir dizendo que nós somos casa, que nós somos morada. A palavra de Deus vem dizendo: vocês são morada do Espírito Santo. Mas morada do Espírito Santo é apenas aqueles que obedecem ao Senhor. Quem obedece ao Senhor é morada do Espírito Santo. E quem não obedece ao Senhor é morada de Satanás. Sabe por quê? A palavra de Deus fala, aleluia, que havia um homem dentro da casa que deixava a casa suja, mas quando aquela pessoa abriu o coração, veio um que limpou toda a casa, e o último morador, ele ficou furioso e rodeou em volta da terra, e quando ele encontrou aquela casa limpa, ele chamou mais 7 com ele para morar naquela casa. Sabe por quê? Aleluia, sabe por quê? Só há 2 moradores na casa, só tem como ter 2 donos de casa. Ou o dono da tua casa é Jesus, ou o dono da tua casa é Satanás. E aí, quem que comprou a tua casa? Você vendeu a tua casa por quanto? A palavra de Deus vai me dizendo: Nabote não vende a vinha, Nabote continua com a vinha, Nabote fica com a vinha, morre, mas não abandona a tua vinha. A vinha de Nabote nessa pregação é a casa. Deus estava dizendo para Nabote: Nabote, não vende a tua casa, não negocia a tua casa, não aluga a tua casa, continua, Nabote, continua deixando eu morar na tua casa, continua, Nabote, deixando eu ser o morador da tua casa, porque eu aluguei esta casa, eu comprei esta casa, eu negociei contigo, eu comprei pelo meu sangue, e você, Nabote, tem me adorado. Mas, Nabote, se você vender a tua casa, se você negociar a tua casa, outro comprador, Nabote, vai vir comprar. Este comprador é Satanás, e quando Satanás comprar a tua casa, Nabote, ele vai trazer mais 7 com ele, e esses 7 não vai cuidar da casa. Nabote, eu deixei a casa limpinha, mas se você vender esta casa, vai vir aquele que vai sujar a casa, vai vir aquele que vai acabar com a pintura, vai vir aquele que vai tirar o chapisco da casa, vai tirar o piso, vai tirar as lâmpadas. Nabote, a tua casa vai ficar abandonada, mas vai ficar abandonada com mendigos morando dentro desta casa. Esses mendigos, aleluia, são de espírito maligno, Nabote, mas não vende a tua vinha, Nabote. E Nabote, ele morreu sem vender a vinha. Nabote morreu sem vender a vinha. Ele morreu tendo como dono da vinha dele Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu tendo como dono da casa dele Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Com esse entendimento, nós podemos entender que há apenas 2 compradores da casa. O primeiro comprador é Jesus Cristo, e o segundo comprador é Satanás. E se só existe 2 tipos de compradores, também só existe 2 tipos de casa. Se só existe 2 compradores, só há 2 tipos de casa. Ou é a casa rebelde, ou é a casa, aleluia, da obediência. Ou você vai ser a casa que obedece, ou vai ser a casa que desobedece. Então escolhe qual tipo de casa tu vai ser. Escolhe quem vai ser o morador da tua casa. Escolhe qual dos 2 caminhos que tu vai querer caminhar. Escolhe qual é o tipo de vaso que tu vai querer ser. Tu quer ser vaso de honra ou vaso de desonra? Tu quer ser o sal o quê? Tu quer ser sal temperado ou sal sem tempero? Tu quer ser a luz que fica acesa ou a luz apagada? Só há 2 caminhos, só há 2 caminhos, só há 2 caminhos. Ou tu vende a vinha ou não vende. Aleluia. Rete cantaraba suiterianda lava sai. E aí a palavra de Deus vai dizendo: e tu, ó filho do homem, não temas. E tu, ó filho do homem, nem temas. Nem tema da sua palavra, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habitas com escorpiões. Não tema da sua palavra, nem te assustes com os seus rostos,
porque são casa rebelde. Aqui no versículo 6, Deus estava falando para Ezequiel: Ezequiel, muitas das vezes, Ezequiel, a pregação que tu vai trazer, a pregação que eu vou colocar no teu lábio para falar, vai ser uma pregação que vai até te assustar, vai ser uma pregação que vai ser até espinho para você mesmo, Ezequiel. Como assim palavra que vai ser espinho para mim mesmo? Não entendi. Deus falou que a pregação que Ezequiel ia trazer seria espinho até para ele, porque seria uma pregação que lhe trazia perseguição, que lhe trazia caluniação, que ia fazer pessoas tacar pedra, bater nele, machucá-lo, que ia fazer pessoas torturá-lo, não dar de comer, ia fazer as pessoas se afastar dele. Ele seria um profeta solitário, teria poucos amigos, porque quando nós pregamos a verdade nós temos poucos amigos, porque a maioria da humanidade quer saber do pecado, quer saber do mundo, mas nós que não negociamos a nossa vinha, nós vamos ficar com a verdade que é Jesus, porque o nosso maior amigo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o melhor amigo que nós podemos ter, é o único que nos consola. Enquanto a amizade do mundo te abandona, Jesus, ele nunca te abandona. Enquanto nós pregamos uma palavra que para nós vai ser dolorida, mas a palavra de Deus vai dizendo: olha, Ezequiel, a palavra que eu te dei, Ezequiel, pode até ser espinha, Ezequiel, mas na tua boca tem gosto de mel. Então prega a palavra, Ezequiel, não se importe e não tenha medo de pregar, não tenha medo nem dúvida com o que tu vai pregar. Pregue a verdade, Ezequiel, porque se você estiver pregando a verdade, eu que irei testificar. Se tu estás pregando a verdade, Ezequiel, é eu que irei mostrar que tu és profeta. Se tu estás pregando a verdade, Ezequiel, é eu que vou te honrar. Se tu estás pregando a verdade, Ezequiel, é eu que vou curar, é eu que vou te livrar. Nada vai te acontecer que não seja a minha permissão, mas se eu permitir, Ezequiel, saiba que eu vou te dar capacidade para você suportar, para você passar. Mas pregue a verdade, não tenha medo de pregar, não tenha medo de profetizar. Fala com ousadia, fala a verdade para o povo, Exalabai, para o povo se arrepender, Ezequiel. Não se importa com as pessoas que estão ouvindo, não se importa com a vizinhança, não se importa com o pecado alheio, mas prega a minha verdade, Ezequiel, porque não é você, Ezequiel, que está julgando este povo, mas é a minha palavra que está julgando. Porque, Ezequiel, eu mandei você dizer: eis que Jeová te diz, olha, ai, teriande, shuite, kovanai. Aí Deus fala: Ezequiel, eis que vai ser eu que vou julgar este povo com a minha palavra, porque, Ezequiel, eu mandei você dizer: assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz Jesus Cristo Nazareno, assim diz a pedra angular: arrependei-vos do seu pecado, pois é chegado o reino dos céus. Se não se arrepender, vai queimar no lago de fogo, mas se arrepender, vai para o céu fazer morada com Jeová, tomar da santa sede de Cristo, porque Deus, ele é aquele ao qual nos transforma, ao qual nos lapida. Para nós é impossível caminhar, mas para Deus nada é impossível. Ele nos pega e faz nós que é impossível ficar possível para caminhar com Ele. Para a nossa carne é impossível abandonar o pecado, mas para Deus nada é impossível. É por isso que diz: aceita Jesus, porque quando nós aceitamos a Jesus, não é mais a nossa carne que tem domínio sobre nós, é Jesus que tem domínio sobre nós. E quando Jesus nos domina, tudo é possível. Quando Jesus nos domina, é possível abandonar o pecado. Quando Jesus nos domina, é possível renunciar o pecado. Mas quando a carne nos domina, nada é possível. Nós vamos ceder à vontade do mundo, nós vamos ceder à vontade da carne, vamos ceder às vontades pecaminosas. Mas quando é o Espírito Santo que está na nossa vida, quando é o Espírito Santo que nos domina, quando é o Espírito Santo que nos dá domínio próprio, nós temos a força, a capacidade de vencer todo o pecado. Então deixa o Espírito Santo fazer morada na tua vida, deixa o Espírito Santo entrar no teu coração, deixa o Espírito Santo aquebrantar o teu coração, porque a palavra de Deus diz que ele se agrada de um sacrifício, de um coração aquebrantado, espírito quebrantado e contrito. Então deixa Deus aquebrantar teu coração agora, deixa Deus aquebrantar o teu espírito agora. Fica aí contrito, porque Deus quer fazer morada no teu coração. Deus quer fazer o seu Ezequiel, assim como ele enviou Ezequiel para profetizar esta palavra, ele quer te levantar como Ezequiel para que você também venha profetizar a palavra do Senhor, assim como ele deu o alimento para este Ezequiel que
está trazendo a palavra, Ele também quer te dar o alimento, assim como Ele me deu, aleluia, assim como Ele me deu de comer deste rolo, Ele também quer te dar de comer deste rolo. Então abra o teu coração para Deus, deixa Deus trabalhar e verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus Santo, Deus Santo. Aí o 7 e o 8 vem falando assim: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Aqui Deus estava falando para Ezequiel: Ezequiel, eles são filho rebelde, eles são casa rebelde, mas não entra em rebelião, Ezequiel. Eles são casa rebelde, mas não venha a ser uma casa rebelde, Ezequiel. Mas coma do que eu te dou. Sabe o que Deus estava dizendo? Se eu der legume para tu comer, tu come. Se eu der comida sólida para tu comer, tu come. Se eu der palavra de doutrina, tu vai comer. Se eu der palavra de prosperidade, tu vai comer. Se eu der palavra de ânimo, tu vai comer. Mas tem que comer o que eu te dou. Tem que comer o que eu te dou. Aí, ó, a palavra de Deus vai dizendo que Deus, Ele dá pão e água. Mas as igrejas sem doutrina acham que Deus é restaurante. As igrejas sem doutrina acham que Deus é restaurante. Deus, Ele só fala dois tipos de comida. Ele só dá pão e água. Quando o povo ficou 40 anos no deserto, quando o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, eles só comiam pão e água. Não tinha outro alimento. O maná que descia do céu era pão. E eles bebiam água. Era só pão e água. Ficaram 40 anos se alimentando de pão e água, até que murmuraram contra Deus. Aí na ira de Deus, Deus deu carne para eles comer. Por quê? Porque Deus não é restaurante. Deus, Ele tem garçom, mas Ele não tem restaurante. Sabe por quê? Porque no restaurante fica lá, né, aquele panfleto de alimento que tu pode escolher. No restaurante você chega lá, senta na mesa e escolhe a comida que tu quer comer. Por isso que Deus, Ele não tem restaurante, Ele tem garçom. Ele tem garçom porque o garçom, ele leva a cura para aqueles que estão enfermos. Mas Ele não tem restaurante porque na casa do Senhor só há dois tipos de alimento. Só há pão e água. É pão seco, é palavra dura, é sã doutrina. Aí sabe por que Deus dá água para beber? Porque se o pão está lá na tua goela, tu vai beber a água para o pão descer. Se a palavra de doutrina estiver doendo, tu vai beber água para ser refrigerado. Se a palavra de doutrina estiver queimando o teu pecado, estiver queimando, aleluia, o teu eu, estiver queimando o teu ego, Deus vai te dar água para você aguentar a palavra até o final. É por isso que Deus dá pão e água, aleluia. Deus, Ele não dá mingau, Deus só dá pão e água. Deus, Ele não dá contra filé, Ele dá pão e água. Deus dá comida sólida, e a água é para ajudar a comida sólida a descer. Mas essa comida sólida vai fazer a tua boca parecer doce como mel. Presta atenção, aleluia. Deus não te dá pão doce, Ele te dá pão salgado. Mas o pão que Deus te dá chega na tua boca com gosto de mel, porque Deus, Ele é fiel. A palavra vem como fel, mas quando você recebe aquela palavra, a palavra vira mel. Quando você recebe aquela palavra, tu é liberto. Quando você recebe aquela palavra, você consegue caminhar com Cristo. Quando você recebe esta palavra, a tua vida muda, a tua família é liberta, tu é liberto. Deus te protege e protege a tua família. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é alimento de Deus é só pão e água. Deus não tem muito enfeite não, igreja. Deus já mostra no alimento dele que ele é simples. Deus já mostra no alimento dele que ele é simples. Se Deus, ele não fosse simples, ele ia dar caviar de comer, ele ia dar camarão, ia dar filé mignon, ele ia dar picanha. Se Deus não fosse simples. Mas Deus, ele é tão simples que ele dá pão e água. Deus, ele é tão simples que ele dá pão e água de comer. Por que ele dá pão e água de comer? Porque ele também quer que vocês venham ser simples. Deus, ele não se lambuza, ele anda na santidade. Então ele quer que vocês permaneçam na santidade. Ele não esbanja. Ó, a palavra de Deus diz que ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus tem toda a riqueza. Mas mesmo Deus tendo toda a riqueza, ele não esbanja a riqueza. Ele não esbanja. É por isso que ele dá pão e água, para não esbanjar a riqueza para nós. E como que ele dando pão e água, vocês querem andar de qualquer maneira? Querem andar para se mostrar mais bonita do que a colega?
Quer andar mostrando as coisas que você tem para mostrar que tem mais dinheiro do que fulano, do que fulana? Deus, ele não é assim. Deus, ele é humilde. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Então, para você ser exaltado, primeiramente tu tem que ser humilde. Então, como que você vai ser humilde se você se veste querendo mostrar que é mais bonito do que a outra? Como que você vai ser humilde querendo mostrar que tem e aquela pessoa não tem? Como que você vai ser humilde querendo mostrar que tem Mary Kay? Eu acho que é assim que se fala, aquelas marcas de maquiagem. Como que você vai ser humilde? Você não vai ser humilde. Você vai ser apenas uma casa rebelde. Deus, ele anda na humildade. Deus, ele anda na santidade. Então vamos andar na humildade e na santidade também, porque Deus, ele é fiel nesta tarde, aleluia, que já está quase virando noite, aleluia, o Senhor Jesus Cristo Nazareno, ele quer vir sobre a nossa vida e nos dar de comer o rolo da palavra esta que vem na nossa boca como mel. Vamos receber esta palavra, vamos nos alimentar desta palavra, vamos receber a mudança do Espírito, para que na nossa vida venha ficar melhor, para que nós venhamos receber a libertação do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus Santo, poderoso. Então vamos deixar a igreja, Deus, nos alimentar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra venha falar melhor em cada coração aquilo que as minhas palavras não fui capaz de expressar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem expressado e tem falado muito mais em seu coração. Porque só tu sabes aonde tu tem que melhorar. Só tu e Deus sabe. Eu não sei qual é o teu erro, qual é o teu pecado, mas Deus, ele sabe. Então esta palavra falou comigo, falou contigo, e eu sei que vai permanecer falando, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel.